Bastante. Brilhante matéria de Augusto Nunes e Christian Costa mostra um raio-x dos presos em Brasília. E segundo o levantamento da Revista Oeste, 34 manifestantes são idosos e 5 têm a partir de 70 anos de idade. Olha, Paula, isso que está acontecendo é muito grave. A capa, de fato, é histórica, assinada pelo Augusto. E o que chama a atenção é que numa democracia, veja bem, numa democracia, centenas de pessoas continuam jogadas em celas em Brasília, seja na Papuda, no caso de homens, seja na Colmeia, no caso de mulheres, ou a maioria longe dos seus estados, portanto, privadas até do contato nas visitas, de informações dos seus familiares, e eles têm filhos, alguns têm netos, como você bem lembrou, porque são idosos. Os advogados enfrentam verdadeiros processos kafkianos, não sabem quais são as acusações, não conseguem ter acesso aos autos e têm dificuldade com a defesa. Muitos deles, pro bono, estão lá de graça porque estão escandalizados com essa situação que está acontecendo numa democracia que nós estamos vendo. Paula, no país dos saidões, das saidinhas, vamos ter mais uma agora, de carnaval, só observar o que vai acontecer depois. No país em que Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, pode estar na praia nesse momento, é inadmissível que essas pessoas continuem presas numa espécie de segredo de justiça, porque, afinal de contas, mas muitas dessas pessoas não sabem como foram parar nessas celas. E eu quero dar um exemplo. Marisa Maia, ela também trabalha como bombeira voluntária na cidade de Joinville. O marido dela, esse que aparece aí, chama-se Rodrigo, e ele foi procurar a deputada federal Júlia Zanata. Ela é de Santa Catarina. Por quê? Ele foi lá contar a história da mulher. A mulher embarcou, de fato, num ônibus para Brasília. Ela queria participar dos protestos pacificamente, como ela é acostumada a vestir as cores da seleção brasileira, ou era acostumada, porque isso já não é mais permitido no Brasil, e protestar e gritar na rua aquilo que ela quisesse, desde que democraticamente. Afinal de contas, até um fora Lula, fora Bolsonaro, fora Temer, fora Dilma, não era algo proibido até então. Pois bem, ela foi a Brasília e chegou à noite, portanto, depois dos episódios de vandalismo, depois da depredação do patrimônio privado, público e do que mais a gente assistiu. E o que aconteceu? Ela é um daqueles casos de pessoas que foram colocadas em ônibus, achando que estavam sendo levadas para uma rodoviária ou para algum outro ponto, para que não permanecessem em acampamentos ou mesmo ali na esplanada dos ministérios, e foi parar na cadeia. E, para finalizar, Paula, eu digo mais, é só um caso. São vários casos que a nossa reportagem acompanha. Assunto, também gostaria de aproveitar para citar um trechinho de um artigo do brilhante jurista Ives Gandra Martins, que escreveu a respeito também, uma análise dele sobre os atos de 8 de janeiro. Ele diz o seguinte: gente desarmada é incapaz de dar um golpe de Estado, razão pela qual chamar de golpista, o movimento, parece-me mais um exagero ideológico que o retrato da realidade, visto que bastou algumas centenas de soldados, sem nenhum derramamento de sangue, para encerrarem o decantado golpe, entre aspas, né? O ministro Gilmar Mendes, ele repetia uma frase quando ele fazia alguma declaração sobre a Lava Jato, que era basicamente o seguinte: temos um encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba. Prisões preventivas e tal, que se estenderam por um bom tempo. Nenhum dos presos era inocente. Todos eram culpados e o ministro do Supremo achava que ainda assim era um exagero prender por tanto tempo. E como é que ninguém se manifesta no Supremo? A imprensa esquece, a OAB não entra, vamos repetir aqui o nome dos responsáveis omissos, né? Ninguém se manifesta com a prisão alongadíssima de inocentes. É o maior erro judicial em volume de injustiçados da história. E o pior, é um erro premeditado, deliberado.
ela foi induzida em erro, ela foi vítima de um ardil que foi usado com centenas. Olha, entra aqui no ônibus que vocês vão para outro lugar, vão ficar alojados em tal lugar. E levaram para a cadeia e lá permanecem. E lá permanecem. Não há nada pior que a incerteza quanto ao amanhã, não existe horizonte. E as coisas se arrastam. Veja bem, a PGR pediu a libertação de 12, entre mais de 900. Meu Deus, só o ônus da prova cabe à acusação, até segunda ordem. Quem tem de provar que eles participaram de depredações, os presos, e devem ser punidos, os vândalos, é a acusação. É o ministro Alexandre de Moraes, no caso, que tem de provar. Agora, a gente revê os vídeos em que dezenas de manifestantes dizem não quebra, não quebra. Outros casos, dezenas também, centenas, eu acredito, são pessoas que não participaram, não saíram do acampamento, continuaram no acampamento, desde a chegada até o momento da prisão. Então, eles têm de identificar rapidamente os culpados e soltar todo mundo. Todo mundo, a imensa maioria, é formada por inocentes. Isso aí é perversidade, não tem outra palavra. E nenhum magistrado pode ser perverso. Parece que eles têm prazer em ver o sofrimento das pessoas. Já estamos há um mês da prisão e nada, não se vê um sinal de luz. Aí quando pede 12, também, a PGR pede a liberação de 12, não é atendido imediatamente. Mas tem que olhar a argumentação da PGR e soltar. Está provado que muito mais que 12 nem apareceram na Praça dos Três Poderes. Então é um caso, olha, eu não conheço precedentes desse tipo. E a prisão de gente idosa, como lembrou a Paula, é o seguinte: eles soltaram o Maluf da cadeia por causa disso. O Maluf se fez, de entrevado ali e tal, todo mundo percebia que aquilo era coisa de canastrão e fingiram que acreditaram. Agora, você tem gente sofrendo e com muito medo, e a gente vê esse medo se espalhar aí por pessoas que deveriam demonstrar mais coragem. Alguns ministros deveriam estar discordando em voz alta há muito tempo. E a gente vê também o prazer com que os militantes do PT veem a prisão do adversário, mostrando que o Partido Único não quer só a inexistência da oposição, quer a oposição na cadeia. Esses advogados têm relatado para a nossa reportagem, os poucos que conseguem um acesso frequente aos seus clientes, danos psicológicos. Já é possível constatar danos psicológicos, pessoas sofrendo de depressão. Houve um caso de tentativa de suicídio já relatado, isso não foi agora nessa semana, e muita gente que seguramente vai passar por transtornos depois que passar por essa situação. Depois que uma hora eles vão sair dessa situação, é claro, parte. Eu queria frisar aqui os jacobinos da velha imprensa, da velha mídia, que não mostram essa situação. Pelo contrário, acabam de alguma forma insuflando os próprios poderosos, seja do judiciário, seja do executivo atual, contra essas pessoas, com narrativas de que são todos golpistas, de que são todos fascistas e de que todas essas pessoas estavam lá com o intuito de quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Supremo Tribunal Federal e o que mais encontrassem pela frente, porque, no fundo, o que as movia era uma tentativa de golpe em curso, orquestrada por gente maior. Não vou enveredar mais, porque todo mundo sabe do que a gente está falando. Estamos aí sob uma
uma insegurança jurídica que afeta vários setores da nossa sociedade. Se uma administração tem como um pilar macro a insegurança jurídica, a insegurança econômica, qual é o futuro para investidores no Brasil, por exemplo? Como vamos crescer como nação? Como seremos até vistos aqui fora como uma nação séria, que trata os seus cidadãos sérios, seus investidores sérios, sua economia? E onde está, Paula, a turma dos direitos humanos? Onde está a turma dos direitos humanos que vive pedindo que os direitos humanos sejam respeitados daqueles que cometeram atrocidades contra a sociedade? E agora nós estamos falando de pessoas inocentes que devem... Pessoas inocentes, Paula, usando tornozeleira eletrônica em casa, também essas que foram soltas, sem o processo todo ter corrido, sem julgamento, sem condenação. Ou seja, que estado de exceção é esse que nós estamos vivendo? E todos continuarão calados porque é a turma que pertence ao mesmo espectro político do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que durante 4 anos eles demonizaram e desumanizaram o presidente Bolsonaro para que qualquer atrocidade cometida contra ele, contra seus apoiadores, fosse, de uma certa forma, empacotada, né, num pacote bonito de legitimidade. Não, tudo bem, para salvar a democracia, não tem problema matar exatamente a democracia. Não, e esse pedido de sigilo, até onde eu saiba, feito pelo governo, para mim, compromete a imparcialidade da investigação, a imparcialidade da justiça. Porque realmente, se são as provas, se as imagens são as provas de quem efetivamente invadiu os prédios públicos e depredou os prédios públicos, porque teve gente que não invadiu. Aquilo estava aberto e foi entrando, sentou no chão, gritava não quebra. Tem um monte de provas, inclusive, que inocentam pessoas que estavam lá. Por que não exibir essas imagens? Por que não permitir que elas se tornem públicas, né? Mas tem muitas correndo aí pela internet, feitas por pessoas que estavam na manifestação, não na depredação. E por algum motivo conseguiram gravar e publicar antes de aquilo virar uma perseguição a todo mundo que estava no local. A gente viu muitas dessas imagens, tanto que essa cena do pessoal sentado no chão, com camisas do Brasil, pacificamente, gritando não quebra, com um monte de policiais ao redor, fazendo nada. Eles não ofereciam qualquer problema, aqueles policiais estavam tranquilos ali, inclusive muitos policiais permitindo que entrassem. A gente viu tudo isso. Eu queria lembrar 2 situações aqui que eu acho importante a gente lembrar nessa hora, além de tudo isso que a gente já colocou aqui, e além especialmente do silêncio criminoso da imprensa e dessas comissões de direitos humanos aí que a Ana bem lembrou. É importante a gente lembrar que os guerrilheiros da década de 60 e 70, bandidos, assaltantes de banco como a Dilma, sequestradores de embaixador americano, como o Gabeira, que sequestraram o embaixador americano para trocar por presos políticos, como, por exemplo, o José Dirceu. Aqueles eram guerrilheiros armados, eram terroristas mesmo. Aqueles atentavam contra o Estado de Direito, queriam impor à força a sua vontade. Aqueles foram presos e, como conseguiram comprovar que foram torturados na prisão, o que está errado, receberam e recebem, continuam recebendo anistia até hoje. Eu quero saber se esses presos inocentes, sem armas, que sequer estavam no local do crime e não cometeram nenhum crime, vão ser indenizados futuramente. Eu gostaria muito que os atuais parlamentares votassem um projeto de lei que a cobrança de futuras anistias que o Estado brasileiro vai dever fosse feita no CPF de quem está cometendo essas ilegalidades. Que ministros, delegados, ministros de Estado, presidente da República, ministro do STF, delegados de polícia, quem quer que esteja determinando ou executando a prisão de inocentes, que pague do seu próprio bolso depois indenização
para o resto da vida. Porque vamos pegar o caso dessa cabeleireira aí que o Silvio colocou. O marido dela está traumatizado, os filhos nem se fala, os pais devem ser vivos, é uma moça jovem, irmãos, a família inteira é afetada psicologicamente por isso, é um dano irreversível. Para ela, então, nem se fala. Sabe-se lá se ela vai conseguir encarar as clientes futuramente. A vergonha que a pessoa passa de ter ficado na prisão, mesmo sendo inocente. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa colocar e colocar muito, todos os dias. Quem vai indenizar essas vítimas? E tem todos os advogados que estão sendo tolhidos no seu direito, muitos estão com problemas psicológicos também. Eu converso com vários deles, tem alguns que estão abandonando a advocacia, não só pela dificuldade de advogar, mas pela decepção com o judiciário. Não existe mais, nós estamos realmente num estado de exceção. Então, para que advogado se não é possível exercer o direito, o livre direito à defesa, né? Isso a gente não pode deixar de mencionar aqui, porque uma hora o Brasil vai ter que rever isso. E a outra é: quem vai pagar na imprensa, quem vai pagar pelos crimes da imprensa, porque a imprensa está difamando pessoas inocentes. A imprensa não está só acusando de forma errada, está difamando, e não só os que estão presos, está difamando todos que estavam nos QGs, em frente aos quartéis, por 60 dias, legitimamente exercendo seu direito à manifestação, todos que apoiaram esses que estavam nos quartéis pelas redes sociais e todos que vestem verde e amarelo. É inacreditável mesmo. A revista Oeste lançou aqui na capa uma matéria escrita por Augusto Nunes e Christian Costa, chamada Os 900 Esquecidos de Brasília. E, de fato, a gente se pergunta, né? Como é que podem 900 pessoas estarem presas até hoje em Brasília? Será que todas elas são culpadas? Recentemente, a deputada Júlia Zanata, junto com o deputado Sanderson, estiveram visitando as mulheres presas no presídio na chamada Colmeia, sistema penitenciário aqui de Brasília, e verificaram ali situações um tanto quanto esdrúxulas, ou algumas que certamente beiram a violação dos direitos humanos, de pessoas de idade, pessoas com câncer, outros relatos de gente que chegou em Brasília dia 8 de janeiro à noite, caiu de paraquedas numa situação e mesmo sem terem invadido qualquer que seja dos prédios públicos das praças dos três poderes, foram direcionadas para a cadeia.